nosso encontro marcado de volta aqui ao Hotel Bela Itália, porque o Congresso Internacional de Educação Física nos proporciona que a gente possa estar próximos de pessoas que trabalham, discutem e vivem a educação física enquanto profissionais e sociedade. E nós temos um exemplo aqui à nossa direita, o professor Adilson Marques, que é um dos palestrantes da 29ª edição do Congresso Internacional de Educação Física e que veio aqui trazer a sua experiência, a sua vivência, interagir com os integrantes dessa 29ª edição. Professor, satisfação em lhe receber no encontro marcado e perceber que o senhor tem uma preocupação que eu queria que o senhor destacasse agora ao longo da nossa conversa. Tudo bem? Quero começar por agradecer a hospitalidade com que tenho sido recebido aqui no Brasil. Não tinha ideia que era um povo tão hospitaleiro e tão afável e tenho-me sentido em casa, entre família. Quero começar por fazer este agradecimento. Como referiu, eu venho da Universidade de Lisboa, lá em Portugal, onde leciono, e as minhas preocupações de investigação prendem-se fundamentalmente com a promoção da atividade física através da prática de atividade física. Hoje nós percebemos que na sua palestra o pessoal participante gostou. Eu queria saber se o senhor também gostou. Foi um prazer muito grande para mim poder ministrar essa palestra. Devo confessar que no início estava um pouco apreensivo pela dimensão do próprio fórum, pela dimensão do congresso, um congresso com dimensão mundial, mas o resultado final faz-me ficar satisfeito. Acho que depois me desinibi com o tempo e as pessoas também deram-me um feedback muito positivo que me fez sair muito agradado do debate. Obrigado, professor Adilson Marques. Nós vamos ao intervalo, mas ele tem um vínculo muito forte com a escola e nós vamos descobrir na volta. Ele inclusive quis permanecer muito próximo do banco escolar durante toda a sua vivência estudantil e até profissional, como é o caso agora. De volta com o nosso encontro marcado direto aqui do Hotel Bela Itália com um dos palestrantes da 29ª edição do Congresso Internacional de Educação Física, o professor Adilson Marques. E ele vai nos falar agora, numa conversa muito franca, esse vínculo que ele tem com a escola, porque o próprio tema escolhido por ele, olha só, a educação física escolar como disciplina promotora de saúde, desenvolvimento das atividades físicas e esportivas e aprendizagem cognitiva. Professor, o senhor realmente tem um vínculo muito forte com a escola, né? Eu penso que sim. Eu devo dizer que quando estava no meu 8º ano, eu penso que vocês dizem 8ª série, não é? 8ª série. Sim. Eu descobri que eu queria estar para sempre na escola. No entanto, sabia que não podia ficar para sempre na escola porque um dia iria acabar o secundário e teria que arranjar uma profissão. Então, qual seria a única maneira de permanecer na escola? Era arranjar a profissão de professor. Então, quando acabei o ensino secundário, concorri para o ensino superior, para ser professor de Educação Física, onde trabalhei durante vários anos e a determinada altura da minha carreira tive a oportunidade de fazer o doutoramento, o que me fez ir para um outro estabelecimento de ensino para lecionar, mas já não tinha contacto com as crianças. No entanto, quis sempre estar próximo da formação de professores, para poder ter sempre esta ligação com a escola e poder também partilhar um pouco da experiência que fui adquirindo ao longo dos anos. A questão da saúde é uma questão muito importante para mim, porque é um tema muito atual e é um tema que me preocupa por causa do problema do sedentarismo que tem aumentado a sua prevalência ao longo dos últimos anos. Aliás, essa preocupação começa desde cedo, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho das áreas que o senhor leciona e por que o senhor escolheu essas áreas. Estas áreas acabaram por surgir quando estava a fazer o curso de mestrado e eu precisava de fazer uma especialização e tinha várias escolhas. No entanto, pareceu-me na altura, o meu mestrado em Educação Física, era um mestrado internacional e o tema da saúde surgiu porque eu comecei a perceber-me que cada vez mais os meus alunos tinham um peso a mais para além daquilo que era o normal, via que muitos não praticavam qualquer atividade física e ao ler apercebi-me que isso
estava associado a vários problemas de saúde. Então quis especializar-me nessa área para ter mais conhecimento e poder intervir melhor junto dos alunos e na escola. Inclusive o senhor destacou isso hoje durante a sua palestra e foi bastante questionado, né? O senhor gostou dos questionamentos? Sim, eu penso que do questionamento, do debate, surge a luz. Achei que as questões foram sempre colocadas de forma muito pertinente. Cada pessoa colocava as questões também considerando o seu próprio contexto, o que foi enriquecedor, porque eu pude, com o meu contexto, confrontar com o contexto de outras pessoas e confrontarmos as nossas experiências com a investigação, o que me faz sair muito satisfeito, porque podemos ver que a investigação pode ser útil para a interpretação das nossas experiências. Alguma coisa o senhor já explicou, mas eu gostaria que o senhor explicasse mais. Por que o senhor busca o estudo da promoção da saúde e dos estilos de vida ativa e saudáveis no ambiente escolar? Porque acredito que o problema da inatividade física e do sedentarismo é um problema educacional, é um problema de educação. Como é um problema de educação, os problemas de educação devem ser resolvidos na escola. Por isso é que a tónica que eu tento colocar é sempre a resolução do problema em contexto escolar, porque depois da família sabemos que a escola é a única instituição capaz de educar os jovens. E o Congresso, inclusive, proporciona isso, né, professor? Porque talvez o senhor não tenha tido a oportunidade ainda, mas poderá até ter, em alguns pontos aqui do Congresso, em vários congressos, em várias salas de aula, em várias práticas de cursos, enfim, há situações curiosas, como, por exemplo, uma em que um ginásio de esportes é se transformado num grande salão de dança. Olha, é interessante. Se me disser que o salão foi transformado para a prática da dança e me garantir que os alunos ou os praticantes praticam a dança a uma atividade, com uma intensidade moderada e o fazem com regularidade, ficarei particularmente satisfeito. Eu não tenho uma preferência por alguma atividade, mas quero é que as pessoas sejam fisicamente ativas. Este é o meu grande objetivo. Ok, professor, a gente vai fazer um breve intervalo e eu queria que na volta o senhor nos falasse a respeito da importância do Congresso Internacional de Educação Física há quase 3 décadas, discutindo tudo isso que o senhor colocou aqui, pode ser? Com certeza. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu quero que você continue aqui conosco no Encontro Marcado, porque na volta nós vamos continuar essa conversa interessantíssima com o professor doutor Adilson Marques, da Universidade de Lisboa, em Portugal. Até já! De volta com o nosso encontro marcado, essa conversa bastante agradável com um dos palestrantes da 29ª edição do Congresso Internacional de Educação Física, o professor Adilson Marques, português, que está aqui, hoje realizou uma excepcional palestra, de muitos questionamentos, e está aqui conversando conosco. Professor, quando fomos ao intervalo, eu deixei uma questão que era do Congresso para discutir tudo isso. O senhor está abordando aqui a sua preocupação desde a prática saudável, como a educação física já na idade tenra, começando na idade escolar, até a idade mais avançada, que alguns chamam de a melhor idade, né? Outros terceira idade, enfim. A importância de um espaço como esse, de uma tribuna como essa, aqui em Foz do Iguaçu, que discute temas dessa relevância há quase 30 anos. Eu tenho que parabenizar iniciativas desta natureza, uma vez que é aqui, neste encontro e encontros semelhantes a este, onde estão os profissionais qualificados, científico e pedagogicamente, para poderem intervir na promoção da atividade física e, logicamente, da saúde junto dos jovens. Por isso, estes encontros são extremamente importantes para que os profissionais da área possam debater, possam daqui surgir novas ideias para
outros programas de investigação, possam partilhar experiências e alguém possa aprender com uma experiência mais bem sucedida que um colega já teve. Por isso, eu penso que este e congressos desta natureza são uma mais-valia para a profissão e para o desenvolvimento da educação física escolar e para a promoção da atividade física junto às populações. A gente sabe que existe a pesquisa, o acompanhamento, a discussão científica, técnica, o aprimoramento, a boa intenção, mas a gente sabe também, professor Adilson, que da teoria à prática, até porque daí nós estamos falando de leis, de regulamentações, de boa vontade governamental, enfim, existe um espaço muito grande. Como encurtar isso, professor Adilson? Eu creio não ter uma resposta cabal para a questão que me acaba de colocar. Eu não sei como encurtar. No entanto, posso sugerir que normalmente o encurtamento das questões que se referem com a prática e aquilo que se deseja deve partir por parte dos profissionais. Acho que os profissionais têm que se comprometer com uma causa, têm que trabalhar por esta causa que eles defendem, mas esta causa tem que ser uma causa com suporte científico. E eu penso que a educação física já deu o primeiro passo. A causa da educação física tem um suporte científico que a justifique. Penso que neste momento falta é convencermos a sociedade e convencermos os políticos da importância da atividade física, neste caso, que é o que estamos a falar, para que sejam eles a começarem a ajudar-nos a encurtar esta diferença que existe entre aquilo que se tem e aquilo que se deseja. Por que eu coloquei isso, professor? Porque a gente sabe que aí vai se falar de prevenção, que é a sua preocupação também. A sua intenção é preventiva. E aí sempre que se fala em prevenção se gasta menos dinheiro e se afasta cada vez mais a doença. É verdade, só que a prevenção exige um investimento. E normalmente o poder político e mesmo as pessoas de uma maneira geral querem resultados a curto prazo. A curtíssima Sim. vezes, né? E a prevenção implica um investimento já, a curto prazo, mas os dividendos só serão obtidos a longo prazo. E às vezes esse longo prazo é mais tempo do que o tempo de uma legislatura. Então qual é o político que quer fazer um investimento na prevenção se depois pode não colher os dividendos? Então o problema da prevenção prende-se com isso, é que os frutos são colhidos muito mais tarde e ninguém quer plantar uma árvore e não comer dos frutos dela, então preferem não arriscar. Aqui no Brasil essa situação é bem difícil, delicada e às vezes anda muito devagar. Como é que é em Portugal? É igual, eu penso que é eu diria mesmo um mal geral do poder político. Não é que eu queira descaracterizar ou de maneira nenhuma desonrar o poder político, não. De realidade, né? Sim, mas estamos a constatar exatamente que é aquilo que é a realidade que existe, e penso que a realidade portuguesa é em tudo comum à realidade brasileira nesse aspecto específico que estamos a falar. Antes de eu fazer a minha pergunta final, vamos quebrar um pouquinho aqui o gelo da nossa entrevista, já que o Brasil está prestes a receber a Copa do Mundo, né, de 2014, está se preparando para isso, e Portugal vem aí, inclusive, com seu principal astro, mais uma vez indicado ao melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Quem vai vencer essa batalha, esse campeonato aqui no Brasil, professor? O senhor acredita que o Brasil tem força para ganhar o campeonato em casa, ou de repente o Portugal aí pode surpreender com a sua seleção? Eu prefiro dizer que eu espero que Portugal possa surpreender. No entanto, o Brasil é um eterno candidato ao título e acho que todos temos consciência do poder da seleção brasileira e, para ser honesto, temos um bocadinho de medo que o Brasil nos possa calhar ao longo da Copa. O desejo é que, se nos encontremos, que seja só na final, para não corrermos o risco de sermos eliminados antes. Além do Brasil, que outra seleção preocupa a vocês portugueses? Eu diria a seleção espanhola atualmente, apesar de ser o país ali próximo, mas é uma seleção muito forte. Levou uma goleada do Brasil na Copa das Confederações, que ficou com o título para o Brasil, mas aí era outra conversa. Sim, mas ainda assim eu espero que seja um marco de viragem da seleção espanhola, porque tem ganho o Campeonato Europeu, o Campeonato do Mundo, o Campeonato Europeu, e eu espero que esta derrota com o Brasil seja o início do declínio da equipa espanhola para começarem a ascender outras equipas como a portuguesa. Obrigado, professor. Eu queria oferecer então aqui a nossa Tríplice Fronteira para o senhor se sentir à vontade,
conhecer as cataratas, visitar também nessa ocasião, se for possível, Paraguai e Argentina, já que estamos aqui numa tríplice fronteira, e desejar que o senhor tenha uma ótima estada aqui e ao mesmo tempo colocar a nossa última pergunta, né? Eu estive pesquisando e vi que uma vez o senhor disse o seguinte: cada dia na escola é o momento da minha carreira. Queria que o senhor explicasse isso. Eu estou admirado com o facto de ter descoberto esta frase, mas lembro-me perfeitamente quando a escrevi, quando me foi pedido, e de facto é aquilo que eu considero, é aquilo que eu acho, porque eu costumo dizer que ser professor é a minha paixão. Eu gosto de ensinar, gosto de estar com os alunos. Então, quando um dia me perguntaram qual era o momento mais marcante da minha carreira, é claro que existem certos marcos, mas eu devo dizer que o dia a dia com os alunos, o facto de poder estar com alunos, traz-me muita felicidade, muita alegria. Professor, muito bom ter conversado com o senhor e ter tido essa oportunidade, através do Congresso Internacional de Educação Física, de ter conhecido uma pessoa que demonstra tanta dedicação e que buscou, né, essa porque para mim é uma das principais profissões, que é o de educar, e por vocação, dá para a gente perceber isso. E queria que o senhor oferecesse algo de Portugal aos brasileiros, né, que estão nos acompanhando agora. Depois eu tenho também um convite a lhe fazer. Muito obrigado. O que eu posso dizer dos portugueses para os brasileiros é que há um grande respeito entre os povos. De facto, somos povos irmãos. Os portugueses têm uma relação de muita proximidade com os brasileiros e, ao longo dos tempos, por causa da influência das telenovelas, os portugueses têm absorvido muito da cultura brasileira. E eu acho que isso tem-nos feito bem, porque os povos europeus são povos muito frios, muito fechados, as pessoas fecham-se em si próprias, e o facto de termos absorvido muito da cultura brasileira acho que nos torna, dentro dos europeus, um povo um bocadinho mais afável, um povo um bocadinho mais simpático, mais aberto, mais expressivo, e como retribuição eu não sei o que é que nós poderemos dar. O que eu posso dizer é que temos recebido muito da cultura brasileira e espero individualmente poder contribuir para o avanço da educação física no Brasil, cooperando com os profissionais da área aqui, e este fórum tem sido particularmente importante para isso. Então vamos dar uma dica também, aproveitando aqui, né, e agradecer, né, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui hoje, porque deram um grande impulso no nosso descobrimento, né? Mas a Ilha da Madeira é uma boa sugestão para quem quiser visitar aquela região? Eu recomendo vivamente a Ilha da Madeira, e se tiverem quem gosta de oportunidade... vinho, por exemplo? Quem gosta de vinho também poderá encontrar bom vinho, que é o vinho da Madeira, um vinho mais adocicado. No entanto, se quer um bom vinho e experimentar várias qualidades de vinho, eu recomendaria mesmo ir a Portugal Continental, porque aí encontra vinhos de várias qualidades, dependendo da região do país, e eu acho que seria um passeio muito agradável. Seriam muito bem recebidos, porque o português tem o brasileiro em muito boa conta, por causa da alegria do povo brasileiro, então o português gosta de se associar, mas atrevo-me a dizer que escolheria neste momento os Açores e não a Madeira, embora goste muito da Madeira, mas tive a oportunidade de estar recentemente nos Açores e fiquei encantado com a beleza natural. Em Porto Alegre, a região sul aqui do Brasil, existe inclusive um espaço lá, né, que lembra muito e que é uma homenagem aos portugueses, um espaço dos Açores também, fazendo a grande homenagem aos imigrantes que vieram de lá. Sim, era um espaço então que eu gostaria de conhecer, poder ver um bocadinho da marca viva ainda de Portugal, a herança que ficou. Ela existe sempre, não é? Mas vermos materializada, se calhar na arquitetura, provavelmente, e nos hábitos das pessoas. Sim. E vou lhe prometer uma coisa, acho que muitos brasileiros vão fazer isso. Vamos torcer por Portugal até que não nos encontremos, né, na Copa. E será uma boa ajuda, uma vez que a Copa se realiza aqui, e se os brasileiros estiverem no estádio a apoiar por Portugal, vai ser um apoio muito importante para nós, e que seja um apoio até a final. Muito obrigado, sucesso nessa estada aqui em Foz do Iguaçu, sucesso no Congresso Internacional de Educação Física e um excepcional retorno a Portugal. Olha, muito obrigado, agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito a hospitalidade e a simpatia de toda a gente. Muito obrigado. Obrigado, professor Adilson Marques. Olha, excepcional conversa que tivemos com ele. Se você gostou do nosso programa, acompanhe nossas reprises ou até o próximo encontro marcado, quando você é um convidado muito especial. Até lá!